Voltando para o podcast, depois da interrupção e do para do João Kleber. Então vamos lá. 3, 2, 1. Fala, seus manobristas da sorte, continua tudo quarentenado com vocês, tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que tem tanta gente falando, que precisa dividir um episódio em dois. Então, chega mais Clay, acorda Henriqueta, larga o pão de queijo Fernandão, e Rafik, não adianta dar sermão mesmo né? Para de jogar Need for Speed, pombas. Mas como julgar alguém... Eu tô sendo advogado do diabo toda hora. Como julgar alguém de estar dopado se todos estavam dopados na mesma época? Como culpar alguém que usou esteroides numa época em que todos os jogadores, ou boa parte dos jogadores da MLB, usaram esteroides e começaram a, ano após ano, quase duplicar o seu número de home runs? Vamos falar de Manny Ramirez, Alex Rodrigues, Sammy Sosa, Mike Maguire, qualquer um desses. Davi Ortiz, qualquer um desses. Até Bartolo Colon foi acusado de utilizar. Até a barriguinha sexy foi acusado de utilizar esteroides. No caso do Bartolo Colon, acho que não deu muito certo, né, o negócio. Ou deu, né? Ou foi pra barriga, né? Tá parecendo eu. Não, mas fala, eu tenho colaterais. Eu tenho alguma coisa a complementar com esse caso de testosterona, com esteroides dos jogadores, etc e tal. Eu tô muito maluco de pensar assim, cara, numa época que todos utilizavam esteroides, como você vai culpar um jogador apenas? Bom, esse é um assunto que pra mim ele é muito complicado. E assim, é claro que é uma opinião que eu preciso amadurecer um pouco mais, mas eu tô mais ou menos nesse rumo que o Filipeta falou, né? Se todo mundo se dopa, como é que você vai punir alguém? E aí eu tenho uma ideia que ela é bastante pueril e bastante incipiente ainda, mas que por que não liberar o doping no esporte de alto rendimento? Por que não permitir que todo mundo se dope? E aí a gente vai ver as consequências disso no valor da grana que patrocinadores vão colocar nas competições, no interesse da televisão em transmitir essas competições, no que os atletas que declaradamente se dopam vão servir como exemplo para jovens, para crianças e tudo mais. Porque é isso, né? Você acaba selecionando uma turma e diz, esses caras aqui vão ser punidos severamente porque eles se doparam e conseguiram ganhar vantagem sobre os outros. Mas quando os outros também faziam a mesma coisa. E é um negócio muito louco, porque isso para mim soa injusto. E uma vez que o esporte de alto rendimento ele deixa de ser o esporte naquilo que a gente entende como uma prática recreativa, de saúde e outras coisas mais, por que não permitir o doping para todo mundo, só que colocando sempre os asteriscos necessários para caras que competem nessa condição? Eu entendo que a sua fala foi bem, cutucando e sendo irônico, porque pra mim, eu acho que o esporte, ele tem que ser a representação pra gente do que é ético, do que é saúde, do que é, sei lá, etc e tal. Então, eu sou totalmente contra, eu prefiro que ninguém se dope, eu prefiro que realmente tenha punições corretas pra quem se dopa. Ou então, se naquela época todo mundo se dopava, vamos tirar todos esses caras da liga, entendeu? Eu sou mais em relação a isso. Eu entendo que a sua fala foi assim, estou errado? Só a interpretação ela é perfeita, não no ponto da ironia. Mas o que eu quero fazer com relação a isso de permitir o doping é dizer, você está afim de pagar para ver? É isso. Tá. Esse é o grande lance. Tanto na ironia, que na verdade, muitas pessoas defendem isso já tem uns 4 ou 5 anos, desde o escândalo da Rússia. Tá? A corrente que defende isso está ficando cada vez maior. Tá? É claro que o COI, que tem como pilar de
marketing que o esporte é saúde, é contra. Mas já tem bastante defensores essa teoria do Fernando, tá? Ou seja, deixa dopar mesmo e dane-se, né? Porque se todo mundo se dopa, por que eu vou ficar punindo um ou outro, né? Exatamente. Já tem muita coisa aí nessa história, mas é muito polêmico. Eu continuo. Eu sou contra. Eu sou contra também. Eu sou contra também. Não só pelos motivos que o Felipe falou, eu acho que a partir de que você libera o doping, você aumenta ainda mais a discrepância entre as diferentes nações do esporte, porque quem tem mais dinheiro para investir no doping vai se dar melhor ainda, mais do que já se dá hoje. Mas muitas pessoas defendem esse argumento do Fernandão. Não é ironia, não. Tá? Tem uma certa razão. Sou contra, mas entendo quem defenda. Não, eu acho... tem uma das partes do argumento do Fernandão, eu acho que é aqui, e de todo mundo, né? É que você nunca vai conseguir acabar com o doping. É impossível. O doping vai estar sempre à frente do antidoping. Gato e rato, exatamente isso. Você pode acabar com aquela substância, achar um jeito de pegar todo mundo para a substância X. Eles vão criar a substância Y, depois a Z, depois a alfa, a beta, a gama. Nunca vai acabar. Então, seria isso. Já que você não tem como acabar, você libera para todo mundo e assim você sabe que vai ser dopado, né? O campeão vai estar dopado. Agora, o problema de aumentar a desigualdade. Isso faz com que o dinheiro que já vale muito, valha mais ainda. Você vai se dar bem se você tiver dinheiro para se dopar mais do que os outros. E isso vale não só nos campeonatos profissionais, mas no campeonato amador, no campeonato juvenil, em qualquer lugar, né? Quando, aliás, não for profissional, isso vai ficar mais claro ainda, porque não tem tanto o benefício do prêmio, você tem só o dinheiro pelo dinheiro, né? Gastar só para dizer que ganhou. Então, assim, eu ainda sou contra isso, mas é um argumento extremamente válido, porque realmente combater o doping 100% você nunca vai conseguir. Não existe. Não existe. Mas aí, Henriqueta, não vai entrar mais também só na questão de você tem dinheiro para se dopar, você vai se dopar. Porque os times têm dinheiro. Os times vão dopar os jogadores que eles acham que tem que dopar. Vão. Mas então... a questão é como é que esse jogador chega nesse time? Ele tem um talento sobrenatural. Agora, quando ele surge quando ele não tá ganhando dinheiro ainda. Ele surge com 12, 13, 15 anos de idade, quando ele ainda tá jogando só pelo amor ao esporte. Então, aí que tá. Eu já começo a desacreditar nisso que o cara tá jogando só pelo amor ao esporte, entendeu? Se você fala que o cara... Porque assim, é o que eu ia começar a comentar mais pra frente, mas já vamos entrar agora porque você entrou nisso. Tem um documentário chamado Screwball. Nesse documentário, você vê que tem cara que tá no ensino médio e tá na faculdade e já começa a se dopar. E ele vai atrás de, eu vou botar bem entre aspas aqui, clínicas clandestinas nos Estados Unidos. E o cara vai lá e se dopa. E aí o moleque começa a se dopar no ensino médio e na faculdade. Então o cara já vai se destacar naquela época. Não é mais talento sobrenatural dele. Então você já tá dopando crianças e adolescentes. Então já tá muito errado aí. É exatamente isso. E aí vai bater justamente no time que tem mais dinheiro de selecionar quem ele vai dopar. Você pode pegar na época de Yankees mesmo. Alex Rodrigues e tinha um cara que eu não vou lembrar o nome agora. O Rafi com certeza vai lembrar. Mas era um outro cara que caiu também no exame de doping e o cara... Dos Yankees, junto com Alex Rodrigues, é o Francisco Cervelli que cai. Cervelli, isso mesmo. Francisco Cervelli. Perfeito. Obrigado. É isso aí, Fernando. Catcher. Catcher ele mesmo. Reserva, né? É ele mesmo. Catcher reserva, um excelente catcher reserva, que depois teve até uma carreira interessante no Pirates. Mas eu não lembrava de que ele tinha caído no doping também. Se o Fernandão não lembra, eu ia esquecer. Eu também não lembrava, não. O Cervelli já foi depois, né? Foi depois que o doping já estava, ou melhor, o antidoping já estava estabelecido no beisebol. O problema todo, na verdade, o problema todo começou depois da greve de 94 e o beisebol começou a perder muita audiência, sofrer muito. Muitos atletas começaram a se dopar e a Major League tapou o olho. Talvez tenha até incentivado o doping, mas isso a gente não tem provas, né? Mas com certeza fechou o olho e aplaudiu porque começou a ter aumento de home runs, começou a ter ameaça de quebra de recorde e com isso começou a trazer a atração de volta para o beisebol, que começou com o Mark Maguire e o Sammy Sosa, como ele falou, né?
ou melhor, não que o doping começou ali, mas o destaque pro beisebol voltou ali, com eles tentando quebrar o recorde do Roger Maris, de 61 home runs. Roger Maris, 61 home runs. E os dois competindo por esse recorde, até que quebraram em 98, se eu não me engano, né? E aí o Barry Bonds em 2001 bateu 73 home runs, que é o recorde que fica até hoje. E nessa época todo mundo se dopava, sem exceção. São talvez algumas exceções, mas quase nenhuma exceção. Todo mundo dessa geração tem, nesse início dos anos 2000, fim dos anos 90, os maiores números de home runs, de rebatidas, de duplas, triplas, até tudo na carreira. Os arremessadores provavelmente se dopavam de volta para tentar combater isso, mas foi uma era de ataques totais, né, dominantes. E no próprio 2004, mais ou menos, a MLB começou a tentar controlar isso, porque viu que estava saindo do controle. Tem um ponto histórico aí no meio que acaba meio que ofuscando bem na mesma época de um caso e de um cara que era importante para a época. Manny Ramirez, que é o assunto que eu falei que eu queria entrar. Bom, ele foi detectado com baixa testosterona. Vocês que estão comigo sabem que eu também tenho isso. Eu, com meus 30 e poucos anos, tenho testosterona deficiente no meu corpo. Então, eu não respondo como deveria responder, por não ter a testosterona no nível aceitável para um homem. O Manny Ramirez, na época ainda de Boston Red Sox, ele chegou no mesmo ponto. Ele começou a ter uma queda de testosterona, bem antes do que é esperado num homem, e ele foi procurar um médico para recuperar essa testosterona, mas que não interferisse em dopings dele na MLB. Ele acaba encontrando um médico chamado Tony Bosch. Eu não vou entrar na história desse médico, mas ele encontra o médico e ele consegue alguém para fazer essa reposição hormonal dele. E aí ele volta ao normal dele, que era o Manny Ramirez. Como que é? Ele fala Manny being Manny, né? Ele fala que, tipo, é o Manny Ramirez sendo Manny Ramirez. Ele tem a camiseta dele com essa história toda. E ele começa a voltar a ser um bom jogador, ele começa a rebater milhares de home runs. De uma temporada ele passa de 20 para 34, alguma coisa assim, até conseguir um contrato milionário com os Dodgers. Mas, nessa história toda, ele é pego num exame de doping que ele acaba injetando a testosterona durante um voo entre uma cidade e outra para jogar, e aí esse caso vai à tona, o nome do Tony Bosch vai à tona, etc e tal, só que acontece um caos mundial, que é a morte de Michael Jackson, e esse assunto fica apagado, ninguém mais fala em doping na MLB. Eu nunca tinha feito essa associação com o Michael Jackson. Interessante. Agora, o negócio do Manny, pra mim, é que ele já é de uma geração... Na verdade, talvez ele seja até a mesma geração, mas é um pouco depois. Ele foi pego em 2009, né? Em 2009, ele já tinha 36 anos, e ele já... Isso já era bem depois do grande escândalo da MLB, que foi 2003, 2004 ali, né? Eu não sabia disso da falta do déficit de testosterona do Manny, mas dá pra acreditar, porque, na verdade, se olha os números dele, ele em 95, com 23 anos, bateu 31 home runs. E aí ele teve um ano, entre 95 e 2006, ele só bateu menos de 30 em um ano. Ele nunca passou de 45. Ou seja, ele ficou sendo naquela faixa, que é a faixa que tradicionalmente a maioria dos batedores de potência rebate, entre 30 e 50. É raro passar de 50, é raro passar de 40 já. E ele não passa em todos os anos, mesmo no auge do doping. E aí ele teve em 2007, realmente ele bateu 20, e em 2008 ele voltou para 37. E eu acredito que seja aí que ele tenha sido pego, né? Em 2009 ele não jogou o ano inteiro, bateu 19. Então, esse caso para mim é muito possível que seja essa a razão, só que para mim tá bem depois já do crescimento do Sosa e do Maguire, que é 98, é o ano do recorde, eu não lembro se eles têm o spike de home runs antes disso, e o do Barry Bonds, que é 2001, né? E vários outros, se você olhar, até nomes consagrados, tipo Ken Griffey Jr., que tem uma subida bem grande lá pelos anos 90 nos home runs. Começou a carreira bem magrinho e ficou bem parrudo depois, né? Bem marombado. Mas enfim, só para deixar isso, que eu acho que o Manny Ramirez é até um
caso diferente, acho que ele foi colocado na mesma leva, talvez até injustamente. E aí, só falando, abordando essas questões do doping, do uso de drogas que melhoravam a performance dos jogadores de beisebol, falando do Sammy Sosa, o Sammy Sosa não está na lista dos caras que foram pegos, nem muito menos dos caras que foram punidos, né? Ele, numa entrevista que ele dá para o Jeremy Shepp em 2018, ele fala: eu nunca testei positivo pro doping. E aí o Jeremy Shepp vira para ele e fala assim: bom, mas tem uma diferença entre não testar positivo e nunca ter usado. E aí, depois de uns segundos refletindo, o Sammy Sosa vira e fala: eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu nunca testei positivo para o uso de doping. Ele nunca admitiu ter usado, o Sammy Sosa ele nunca admitiu abertamente o uso de doping, mas também, por outro lado, vendo a evolução muscular que ele teve ao longo do tempo, é difícil não acreditar que ele não tenha usado. Mas aí a gente volta na nossa discussão lá atrás. Para todos os que são punidos, há um monte que fez a mesma coisa e acaba não sendo punido simplesmente porque não foi pego. Quando ele tinha, em 93, 24 anos, bateu 33 home runs e ficou nessa faixa. 33, 36, 40. Em 98, que foi o ano do recorde, ele bateu 66, pulou de 36 para 66, e bateu 63, 50, 64. E depois voltou para 49, 40, 35, aposentou, basicamente. Então, assim, é um salto que é muito difícil ser dado naturalmente por 4 anos, né? Não é um salto de 1 ano que o cara estava fora do comum, né? É um salto de 4 anos e que cai depois. E você vê em vários outros jogadores o mesmo salto. O Ken Griffey Jr. tem um salto de 22, 27 para 45, 40, 56 2 vezes. O Mark Maguire tem um salto semelhante também. No caso dele, na verdade, até quando... basicamente quando ele começa a jogar já. Mas ele tem 33, 32, 39 e aí vai para 52, 58, 70, 65 e depois cai de novo, né? Então são muitos saltos juntos dos jogadores, né, na mesma época. A única outra explicação além dessa seria o doping das bolinhas, né, que a gente viu há 3 anos atrás. Esse doping das bolinhas que o Henriqueta falou, foram alguns estudos feitos pelo de Ringer e o 538, que apontaram algumas diferenças nas bolinhas de beisebol fabricadas desde 2015. As suspeitas começaram em 2017, quando ao final da temporada, foi registrada a marca de 6.105 home runs rebatidos, quebrando o recorde de 5.693 do ano de 2000, bem no auge da era dos marombados, ou melhor, dopados. Embora o comissário da Liga, o senhor Roberto Manfredo, negue, mudanças foram encontradas por 2 estudos, e pode justamente ser isso, que vem aumentando o número de home runs, ano após ano, desde 2015. Agora segue o jogo Clay. E assim, um nome que é muito envolvido, que acabou sendo muito envolvido e acabou ficando muito no mistério e etc e tal, até pelas declarações, etc. E aí acho que é legal o Rafik falar, porque se a gente começou o assunto por questão de é meu time, mas comete erros grosseiros, é o Alex Rodrigues nos Yankees, né, Rafik? Apesar que nesse caso específico, o erro não foi do time, né? O Yankees, como instituição, se posicionou de forma normal. O problema foi o Alex Rodrigues, que não aceitou a investigação da Liga e levou a Liga para o tribunal em nome próprio. O Yankees em si, pelo contrário, ele inclusive acionou o Yankees na justiça. Queria ganhar dinheiro do Yankees na justiça. O próprio Alex Rodrigues hoje, ele se arrepende, ele diz que errou e que ele não deveria ter feito toda essa batalha, mas o erro não foi do Yankees, por isso que eu acho que não se encaixa em relação ao texto do Matheus. Porque o erro não foi do time, foi do jogador Alex Rodrigues. Foi uma longa investigação da Major League, aí vem um detalhe muito interessante, comandada pelo então presidente do Red Sox. E o resultado disso, os torcedores do Yankees contestam esse resultado, e aí sim começa a ter um pouco mais de semelhança com o texto do Matheus, a partir do ponto de que há interesses políticos no meio da investigação igual ao do Carlos Ciuppoli, que só a Juventus acabou pagando papo.
Até porque a maior punição foi pro Alex Rodrigues mesmo, né? 212 jogos, que depois foi mudado pra só 160, Mas entre aspas, 162. a punição do Alex Rodrigues foi a maior nesse caso, não porque puniram o Alex Rodrigues de forma absurda, porque realmente a investigação mostrou que o Alex Rodrigues foi o cara que liderou todo o esquema e que indicou a clínica para todos os jogadores, sabendo que a clínica ministrava doping. Por isso que a punição dele foi maior. Mas o problema da investigação não foi a punição maior ao Alex Rodrigues. O próprio Yankees aceitou a punição, entendeu a punição e aceitou a punição ao Alex Rodrigues maior por causa de tudo que nós já comentamos aqui. O problema foi o Alex Rodrigues se insurgir contra isso, dizer que ele não ia sair como culpado, como o único culpado, e começar a distribuir ações judiciais contra a liga inteira. Mas o grande dessa investigação é que ela foi comandada pelo vice-presidente de operações do Red Sox, e no final das contas ele chegou a uma conclusão maravilhosa. O doping estava aberto em todos os times da Major League, menos no Red Sox. Ele incriminou jogadores de todos os times, de 29 dos 30 times. Qual foi o único time que não entrou nessa investigação? O Red Sox. Esse foi o grande problema. É o que a gente fala do Davi Ortiz, inclusive. Exatamente. Não é possível que o Davi Ortiz não tenha usado doping, porque a trajetória dele é muito parecida com o de Barry Bonds, de Ken Griffey Jr. e vários outros jogadores que hoje, sabidamente, estavam com doping na veia. O Davi Ortiz, quando surgiu, era um franzino que corria. Eu acho que é justo também falar de Barry Bonds nos Giants, mas aí eu não vou falar, eu vou deixar pro Henrique falar, porque quem tem como o GOAT no nosso site Barry Bonds é exatamente o Henriqueta. Foi o The Greatest Hitter to Ever Live, que é a frase que falam pro Ted Williams, né, que é o melhor rebatedor que já viveu. Eu falo de brincadeira, a gente fala de brincadeira. Mas a história do Barry Bonds é muito interessante, inclusive tem um livro excelente, que foi um dos livros que deu pontapé em todo esse escândalo da Major League Baseball, que é o Game of Shadows, que é sobre o caso do Barry Bonds. Na verdade, o livro é de 2006, né? Foi no auge do escândalo, mas foi que espalhou tudo, né? Ou pelo menos essa parte da Balco, que era o laboratório, e do Barry Bonds. E o próprio livro fala, embora seja um livro para condenar o Barry Bonds, ele realmente usou esteroides, assim como todos usaram, isso é inegável, mas é interessante você ver a história dele. Ele foi MVP, ainda pelo Pirates, em 90, com 33 home runs. E nos 4 anos seguintes, ele ficou em primeiro e segundo em todos os anos, batendo 33, 34, 46 um ano. Depois disso, ele continuou batendo 37, 40, 42, 37. E ele nunca mais chegou nem perto de ganhar o MVP por mais uns 6 anos, sabe? Até 99, ele bate sempre mais de 30. E ele é 8º, 12º, 24º no ano. Então, assim, ele manteve o nível dele e olha como, comparativamente aos outros, ele cai, né? E é o que o livro fala, é que ele vendo que ele estava caindo e vendo pessoas muito piores do que ele tendo seu nome escrito na história, né? Ele resolveu que então, já que era para ser assim, ele ia jogar para valer, né? Já que o jogo era esse. E aí, daí ele dispara e ele tem... Na verdade, ele só passa de 50 home runs no ano que ele bateu o recorde, 73. O segundo melhor ano ele teve 49. Só que ele era rápido, então ele batia duplas, batia home runs, ele tinha um olho fenomenal e isso é algo que é inquestionável. Por isso ele desde antes ele já era especial. Ele liderava a liga em walks desde quando ele não era famoso ainda, quando ele ganhou o MVP a primeira vez, quando ele não era temido. E um cara temido, com um olho muito bom e com uma potência fora do normal, teve um ano que ele ganhou 232 walks. Ele chegou em base 60% das vezes. Isso é ridículo. Nem o Baby Ruth chegava tanto em bases, né? Nem o Ted Williams, ninguém. E claro que parte disso é o doping, mas parte disso é o quanto de medo ele colocou nos outros arremessadores. Tem causos dele receber um walk de graça com bases lotadas. Ou seja, o arremessador preferia anotar uma corrida, ceder uma corrida ao Giants, do que arriscar o Barry Bonds rebater, exatamente, fazer 4. Mas o que eu defendo ele, sempre defendi, não é que ele não tenha sido dopado. Acho que isso é inquestionável, sabe? Qualquer um naquela época que teve seu nome, né, entre os melhores da época se dopou. Mas é que ele virou a cara do doping
na verdade, a cara do doping talvez seja até justo também, junto com o Maguire e o Sosa, mas ele virou o mais perseguido pelo doping junto com o Roger Clemens, que era o arremessador que ganhou 7 Cy Youngs e ele ganhou 7 MVPs. São os dois... são os recordes, né, de MVP e Cy Young na história. Então, já entrou muita gente que se dopou no Hall da Fama. Tem muita gente que se dopou que é venerada pela Major League Baseball. E os dois permanecem no purgatório, né? É só assim, a consciência da liga é seletiva. Então era só para deixar esse adendo aí. Visto Pete Rose, que a gente comentou num podcast passado ou retrasado. 2 podcasts atrás. Mas tem outros, tipo o Pudge Rodrigues, né, o Ivan Rodrigues, catcher, que acho que é o melhor catcher defensivo que eu vi jogar, um dos melhores da história. Teve um salto assim na parte ofensiva dele também para catcher incrível e tá no Hall da Fama. Foi primeiro ano, se eu não me engano, escolhido no primeiro ano. Isso. Aqui. Tá. É isso. É o silêncio da chamada consciência, para todo mundo analisar a seletividade da Major League Baseball. É isso. Os gregos antigos dizem que quando, depois de uma explanação de um filósofo, há o silêncio, é porque os deuses estão fazendo a gente pensar. Então é isso, os deuses estão fazendo a gente pensar depois da explanação do Henriqueta. Muito bom, Fernando. Incrível. Muito bom. Mas, Rafik, tem alguma consideração a ser feita? Siga o relator. Então aproveitando isso que a gente tá falando de beisebol, a gente já comentou sobre Astros, eu acho que todo mundo tem nossa visão aqui sobre o que a gente pensa sobre Astros 2017 e também 2019, em relação a roubo de sinais, ou até mesmo a investigação que ainda rola sobre o Red Sox 2018. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu partir para outro assunto? Eu quero falar algo que é, para mim, bastante puro e comovente em relação a esse lance do Astros. Eu fico pensando, hoje de manhã, inclusive, eu estava pensando nisso, em caras como Altuve, Bregman, Correia, Springer, e eu ficava me perguntando, em que momento esses caras pensaram que eles precisavam de um auxílio externo para serem melhores do que eles já são? Porque nós não estamos falando de jogadores que não seriam ou não eram nada na liga e só foram porque tiveram ajuda. Para mim, é muito claro que esses caras são grandes jogadores. Para mim, é muito duro pensar que assim, jogadores que partem do mesmo ponto, com as mesmas condições, todos eles ganhando muito bem, todos eles tendo condições perfeitas de treinamento, jogando em times do alto escalão do beisebol. Por que esses caras escolheram isso? Por que esses caras escolheram se colocar contra todo o restante da liga? Será que eles nunca pensaram que talvez no outro dia eles poderiam estar jogando com Yu Darvish, com Clayton Kershaw, poderiam ser companheiros de time do Cody Bellinger? Onde é que foi que esses caras tiveram uma pane mental de falar, pô, vamos ser campeão? Então, se for para ser campeão, vamos roubar? Isso para mim que é o mais duro nessa história toda dos Astros. Porque nós não estamos falando de jogadores simples, comuns. Nós estamos falando de grandes jogadores. E é uma pena que eles tenham escolhido esse tipo de saída para serem campeões. Isso me lembrou uma coisa muito interessante. Há 2 ou 3 dias atrás, o Ivan Gettis, que era catcher e designated hitter do Astros, deu uma entrevista num podcast do The Athletic, que inclusive eu não tinha visto, né? Recebi por WhatsApp ontem ou hoje, não lembro agora, mas muito... e é bem, assim, não sei se foi bem honesta, mas soou bem honesta, porque ele fala exatamente isso, que não é para ninguém imaginar que tinha uma pressão suprema lá de cima, obrigando todos, sabe, a fazer isso, e que foi uma coisa, pelo que ele fala, foi assim, você tá tão cego pela vitória, e é lógico que é uma desculpa fácil, né? Mas você tá tão cego pela vitória por querer ganhar, que alguém criou, provavelmente o Beltrán, como foi anunciado na investigação, né? E aí
as pessoas foram entrando e aumentando e vendo que dava certo e continuando. E você esquece das linhas todas que você está cruzando, né? Você só vai. E é lógico que alguns são mais culpados que os outros, alguns provavelmente adoraram essa ideia, né? Uma chance de passar à frente, outros podem ter se sentido pressionados realmente, um cara menor, né? A não ir contra, senão ia ser cortado do time. Mas, assim, eu acho que é muito isso do querer o poder, querer o título, querer as vitórias, né? A fama. E, assim, você esquece da moral que você tá jogando no lixo. Mas é bem interessante. Ele fala, inclusive, que ele não quer simpatia nem nada do gênero e que se a punição ser odiado para sempre por todo mundo, é isso. Que ele não sabe o que deve ser feito, o que deveria ter sido feito, mas algo deveria ter sido feito. E realmente, assim, nenhuma punição realista vai soar para os fãs como justa. Porque a MLB não pode, por exemplo, banir todos os jogadores pro resto da vida, que é o que muito fã gostaria de ver. Juridicamente, realista, né, pelo acordo e tal, isso é impossível. Não existe, não tem como. Essa punição cairia. Então, coisas do gênero não vão acontecer, não vão tirar o título do Astros, sabe? Então, realmente, assim, acho que esse sentimento de frustração vai ficar nos fãs e o ódio, o que o Ivan Getz falou é verdade. A maior punição que vai existir vai ser o ódio eterno dos fãs dos outros times, talvez até do Astros, para todos os envolvidos. Volto ao meu texto. Se a Major League tivesse dado como punição a perda do título, tudo isso seria, no mínimo, bastante reduzido. Mas você acha que a perda do título se manteria? Sim, ia ter recursos e tal. Não, veja. O título é uma decisão administrativa da Major League que não passa pelo jogador. Isso não tem nada a ver com o CBA. Então, não afeta os jogadores. Se viesse um recurso, seria julgado pelos próprios times. Não tem nada a ver com... Por isso que tudo que o Manfred fala em relação a punir jogador, eu entendo perfeitamente. Uhum. Acho que ele cometeu um erro de relações públicas gigantescas, que eu acho que ele tinha que deixar na cara que o sindicato dos jogadores ia recorrer. E eu vou ser sincero que eu não sei nem se o sindicato ia recorrer, porque tá claro que a maioria dos jogadores não queria que o sindicato ajudasse. E a gente não pode esquecer que o sindicato é uma união dos jogadores. Então, talvez se o Manfred chegasse a esse ponto, talvez não ia ter, mas mesmo que eu entendo desculpe o termo, a covardia do Manfred de não punir os jogadores, punir o time com a perda do título era relativamente simples para ele. Tem razão. E teria que punir eles e o Red Sox, né, em 2018. E eu acho que talvez por isso ele não tenha feito, porque ia ficar, entre aspas, muito feio você ter... Mas te garanto que a raiva ia ser menor. Não, eu concordo totalmente com você. Inclusive, eu acho que teria até o apoio da maioria dos fãs. Mas, assim, é muito fácil ele pensar, nossa, vai ficar muito feio terem 2 anos seguidos com título vago, né? E aí acaba não tirando. Mas eu concordo com você. Eu acho que realmente, por parte dos fãs, diminuiria bastante. Talvez ficasse o ódio pelos jogadores, mas não pela situação toda, né? Exatamente. Mas a investigação do Red Sox ainda não foi até o fim também, né? Tá só em cima dos Astros por enquanto, né? Na verdade, uma já deu entrevista, ela já tá pronta. E que ela seria divulgada uma semana antes da abertura da temporada. Da abertura. Mas que com essa história do Covid, ele tá botando em banho-maria e tá esperando. Porque, para não acontecer o que já vai acontecer no caso do Astros, porque o tempo de punição do Luno e do Hint já tá contando. Como, ao que tudo indica, começa a parecer que não vai ter temporada, na prática eles não vão ter punição. Então, para evitar um caso igual a esse no Red Sox, ele tá segurando a divulgação até a Major League se resolver o que vai acontecer. Isso também deixa um pensamento para o futuro, que vai ser interessante ver quem e se vão contratar de novo, né? O Luna, o Hint, o Beltrán e o Alex Cora. Eu vou dar aqui meu palpite. O Hint contratam. O Luna não contratam e o Cora não contratam. O Cora eu não? Concordo com... Acho que nem o Cora nem o Beltrán, eu concordo. Porque nenhum dos dois... O Hint era o mais estabelecido, né? O Cora, tudo bem, o Cora foi campeão. E a própria investigação mostrou que algumas atitudes do Hint mostravam que ele não concordava. O Hint ele só não teve o culhão de ir contra, né? De
Isso. de negar, isso, né? De isso. a público. E o Luno, eu acho que a questão é que ele deixou de ser essencial. Ele já criou o sistema dele, ele já espalhou para outros times. O sistema analítico, né, que ele revolucionou um pouco. Então, isso já continua sem ele não é mais essencial. Não, e eu acho que o Luno veio de Wall Street, né? E eu acho que, especialmente depois desse escândalo todo, o pessoal tá meio que já há, digamos assim, uma raiva nacional contra o pessoal de bolsa nos Estados Unidos. Não é de hoje, isso eu tô falando desde 2016. E o próprio Trump, apesar de vir mais ou menos desse pessoal, ele foi eleito em cima dessa raiva. Mas isso veio pro beisebol, e essa história do Luno mostrou que o beisebol não pode mostrar que a vitória tem que vir a qualquer custo, e blá, 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 blá. E por isso tudo eu acho que o Luno não vai mais a lugar nenhum. Faz sentido. Boa análise. Mas aí a gente entra num outro ponto e sai para um outro esporte. Deflategate, Spygate, Patriots. Como punir a maior dinastia da NFL? Pois é, não puniram, né? Não puniram. Nada remotamente do nível, né? Principalmente o do Spygate. O Deflategate eu entendo até que existe até alguma... Ai, dói dizer isso. Algum chororô do meu time. Tipo, perdemos porque a bola estava murcha, papapá. Mas o Spygate eu acho que é mais comprovado e realmente mostra que teve os roubos, não de sinais, mas de jogadas pelos Patriots. Mas e aí, o que fazer com a maior dinastia? O grande problema do Deflategate, e eu acho que eu expliquei em relação a isso no meu texto que eu falei sobre o Astros, é que não importa a sua visão sobre o caso. Se tem prova, se não tem prova, não importa a sua visão no caso. A punição, de qualquer forma, ela foi ilógica. Ela não tem a menor lógica no campo do direito. Por quê? A punição do Deflategate foi o seguinte. A NFL disse que não tinha provas suficientes para mostrar o envolvimento do Tom Brady e do Belichick, porque o Tom Brady se recusou a dar o celular para investigação. E pelo fato do Tom Brady se recusar a dar o celular para investigação, o Tom Brady foi punido por 4 jogos. 4 jogos que foram cumpridos logo no início da temporada. Não atrapalhou em nada o Patriots, porque o Patriots se classificou para os playoffs normalmente. Só que tem um problema. Das duas, ou você considera o Brady culpado porque ele decidiu não dar o celular para a investigação, e aí você vai punir o Tom Brady como se ele fosse culpado, ou você diz que ele é inocente porque todo mundo é inocente até que se prove culpado. Você não pode dar uma punição meia boca dizendo que não conseguiu investigar. Esse é o grande problema do Deflategate. Ótima análise também. E só para dar um contexto aqui para quem não sabe ou não está associando os nomes ou não lembra, o Spygate foi quando os Patriots foram acusados, em 2007, de filmar os sinais dos técnicos do New York Jets. E acusados não, foram pegos filmando, né? E aí começou o escândalo e que voltou a uma reportagem do Boston Herald de 2002 de que os Patriots teriam filmado o treino do St. Louis Rams antes do Super Bowl. Só que esse nunca ficou muito provado. Então acabou morrendo, né? O próprio Boston Herald voltou atrás, mas sabendo que foram pegos filmando em 2007 e até na temporada passada, ou retrasado, esqueci agora, foram pegos filmando o técnico dos Bengals fazendo sinal, fica cada vez mais suspeito esse caso do St. Louis Rams 2002, né? Já o Deflategate foi nos playoffs entre Patriots e Colts, de janeiro de 2014, temporada 2013, onde o Tom Brady teria jogado com bolas mais murchas do que o mínimo aceitável pela liga, porque ele prefere assim. Então ele teria instruído os assistentes do Patriots a fazer isso. Inclusive uma curiosidade da regra muito engraçada, né, é que cada time joga com as suas próprias bolas. Cada time ataca com a sua própria bola. E você bota ela na pressão que você quiser entre 12,5 e 13,5 PSIs.
e aí ele gosta de menos de 12,5, então ele teria feito isso. E o problema do Brady, que ele acabou sendo culpado e punido, é que seria semelhante ao caso de DNA, quando alguém se recusa a fazer um exame de DNA, então você implicitamente está assumindo a paternidade da criança, né? O Brady se recusou a cooperar, destruiu os celulares, ou seja, como se tivesse assumido a culpa. E com isso ele foi suspenso por 4 jogos, se eu não me engano. 4 jogos, isso aí. Né? E Que aí foi quando entra começou a lenda de Garoppolo. E o Brissett. Isso, exato. Os dois, Garoppolo e Brissett. E esse caso, para mim, só não é mais grave, quer dizer, a intenção é grave, né? Mas porque primeiro acaba sendo um detalhe da regra, que não anula a intenção de burlar a regra, mas acaba sendo um detalhe da regra, e além disso, o jogo foi 45-7. Então, né, é difícil culpar a derrota na bola murcha. Que é diferente do caso de se o Patriots tiver espionado o Rams no Super Bowl de 2002, que acabou nunca sendo provado, e terminou 20-17 Patriots, no field goal do Vinatieri no último segundo. Então, eu acho que assim, não anula a intenção de burlar e de trapacear, né? E as repetidas trapaças. Eu acho que o ódio maior do Patriots é porque repetidas vezes você vê o time tentando achar um jeito de burlar a regra. E eu acho que isso acaba compilando no ódio que a maioria das pessoas tem do Patriots, né? É complicado isso. É complicado. Eu só quero jogar um negócio. Cara, é muito difícil você falar isso quando seu time tá envolvido. É muito difícil. Mas você concorda comigo? Beleza. O primeiro tempo da partida foi muito pareado. A denúncia do Deflate Gate vem do linebacker dos Colts, que eu esqueci o nome agora. Ele que intercepta uma bola e fala, essa bola está murcha. É verdade. DeQuell Jackson, é verdade. Ele mesmo. Ele intercepta o Brady e ele fala que a bola estava murcha. Então, assim, no primeiro tempo, o jogo ainda estava equilibrado. Tem razão. Ainda o primeiro tempo estava 17-7. Acabou 17-7. Tem jogo. Exato. Ainda temos um jogo. Temos um jogo. Mas é complicado, cara. É complicado analisar isso quando é esse time. Por isso que eu prefiro ficar quieto nessa questão. Eu acho que existe um pouco de mimimi, sim, porque faltou muita coisa. E quando o seu técnico é Chuck Pagano e o seu general manager é uma porcaria, eu não vou nem mencionar o nome dele, é tipo o Voldemort, tá ligado? Não tem como você querer defender. Tinha muitos erros ali pra você falar que foi só Deflategate aquela partida. Mas é difícil, cara. É muito difícil. E aí é o que você falou, tipo, o Brady não... O Fernando não tem negócio pra falar sobre isso, eu não vou falar. A minha intervenção na conversa é bastante pequena, irrisória e irrelevante. E é mais no sentido de seguinte, se daqui a um tempo a gente tiver esses possíveis escândalos todos comprovadamente esclarecidos e se chegue à conclusão de que New England, Tom Brady, todo mundo participou da falcatrua toda. Há uma possibilidade do marido da Gisele não entrar no Hall da Fama? Jamais. Não, infelizmente, impossível. Mentira, ele merece. Eu sou a favor que entre, mas não, impossível. Se fosse no beisebol, eu aceitaria a discussão, porque teria já o famoso precedente do Pete Rose, que nós já comentamos no podcast passado. No futebol americano, que tradicionalmente sempre teve um olhar mais leniente do que o beisebol faz escândalos, e olha que o beisebol já teve um olhar bem leniente, como a gente já mostrou aqui na conversa há poucos minutos atrás. Não, no futebol americano ele entra no primeiro ballot. Isso não creio que mude nada. Não, eu concordo. Acho que ele é Hall da Fama unânime na primeira eleição. Não vai mudar e nem eu acho que deve mudar, apesar de ele... Ele vai estar manchado com isso, né? Mas para sempre, né? Vai ser lembrado. Mas não acho que vá nem deva mudar. Eu sou a favor de que todo mundo entre no Hall da Fama, inclusive no do beisebol, né? Pete Rose, Barry Bonds, Roger Clemens e por aí vai. Eu acho que você não conta a história do esporte sem eles. E
Assim como você não conta a história da NFL sem o Brady. E aí, galera, esse tempo inteiro que a gente está discutindo aqui sobre as trapaças efetivas dos esportes, eu fiquei pensando em algumas trapaças que o destino acabou cometendo dentro do esporte. E aí eu elenquei 3, e claro que são muitas outras mais, mas eu fiquei pensando assim, no Scalabrine ser campeão da NBA, enquanto o Karl Malone e o Stockton não são. O Anderson Polga ter sido campeão do mundo, enquanto o Zico não foi. E Peyton Manning e Eli Manning terem exatamente o mesmo número de Super Bowls conquistados. Eu acho que essas são grandes trapaças do destino. Essa última eu reforço muito, mas reforço cada vez mais. E eu não lembro se foi ao ar no podcast passado, mas eu reforço um negócio que o Rafik falou. Será que o Peyton não trocaria os 5 MVP dele por 5 anéis de Super Bowl? Trocaria fácil. Com certeza trocaria. Foi pro ar, sim. Foi pro ar. Foi pro ar. Trocaria sem dúvidas. Mas é bonito os dois irmãos terminarem com 2 Super Bowls na carreira, né? Não é bonito não, Henriqueta. Isso aí é clubismo seu, bicho. Não é bonito não, é feio demais, cara. É muito triste ver o Peyton só com 2 anéis, cara. Eu tô brincando. Mas pelo menos ele igualou o irmão dele, né? Graças ao Broncos. Graças à defesa do Broncos. Pois é, os dois com o mesmo número na carreira, um famoso por crescer nos playoffs, outro por amarelar e carregado pela defesa. Tô brincando, filho. Não, mas é verdade, é verdade. Não, isso eu concordo. A porcaria do Peyton foi isso. Foi essa. Que vai ser a mesma sina do Drew Brees, cara. Que é amarelar nos playoffs. Infelizmente o Dó não tá aqui pra me xingar, mas é isso aí. E o Aaron Rodgers, né? Que não tem essa fama, mas só tem um título também. Agora também que o time é horrível, mas por muito tempo teve um time excelente. Mas aí, cutucando o Rafik, quando que o time dos Packers foi de cabo a rabo perfeito? Nunca, nem no ano do título. Exato. É essa a diferença. É verdade. Essa a diferença. Era um time desequilibrado sempre, né? Até hoje é desequilibrado. Então, uma pergunta, o que é essa discussão tem com as partes que estão motivando o nosso podcast? Nada a ver. Com vontade de falar. Estamos falando à toa aqui. Estamos falando à toa. As trapaças do destino que o Fernandão falou fazem mais sentido, né, Fernandão? Eu acho que sim. E assim, como eu sou um cara mais ligado no basquete, no beisebol, muito mais no beisebol do que qualquer outro esporte, mas o basquete é um negócio que me chama muita atenção, eu gosto muito de NBA. Eu fico sempre pensando, cara, assim, em Karl Malone e Stockton não terem sido campeões. O Red Miller, por exemplo, é outro cara. E assim, você pensa no Scalabrine, cara, é incrível. Mas é isso mesmo. Chega a me revoltar. É isso aí. Então, mas nessas grandes trapaças do destino que o Fernandão comentou, pra mim, realmente, a Lusa em 96 não ter... 96, mas qualquer ano. Não ter o título do brasileiro é uma grande trapaça do destino. Tá? Fernandão, o que você tem a falar disso? Eu acho que se a Lusa tivesse sido campeã em 96, quem teria sido trapaceado seria o destino, na verdade. Né? É muita sacanagem. É muito sacanagem. Então, eu acho que assim, o Clube dos 13 tem que mandar no futebol e o Grêmio, como membro do Clube dos 13 daquela época, foi campeão, então deu tudo certo. Fala que você tá me sacaneando só, vai, fala, de verdade. Sacaneando, patrãozinho. Eu queria muito que a Lusa tivesse sido campeão, porque Lusa é Portugal, igual o Vasco, então seria muito legal ter a portuguesa. E aquele time da portuguesa era muito legal, eu lembro muito do Rodrigo Fabre, que era um cara que eu gostava muito de ver jogando, e acho que, sim, merecia ter sido campeão em 96. Apesar de que na disputa com o Grêmio não houve nenhuma ilicitude, nenhuma trapaça, nada disso. Foi um jogo que aconteceu dentro de todos os meios corretos que ele deveria acontecer. Mas realmente, seria muito legal se a Lusa tivesse sido campeão. Sim, e teve um ano depois também, que contra o Cruzeiro, que a gente chega eu lembro muito disso, porque foi o ano que o Corinthians foi campeão, ou 98 Exatamente. ou 99. Eu também não lembro. Eu não lembro se é 98 ou 99 também. E eu estava no Canindé na semifinal. Era na época que eram 3 jogos ainda, né? Não eram 2 jogos, eram 3 jogos. E no segundo jogo, o Leandro Amaral perde um pênalti. Você já falou disso. E isso me magoa muito, porque assim, eu tava lá no estádio, tinham, sei lá, 18 mil pessoas, 19 mil pessoas, e o Leandro Amaral perde o pênalti e a Lusa não chega e não vai pra final contra o Corinthians. Então,
Cara, pra mim é uma trapaça do destino também a portuguesa nunca ter tido um campeonato brasileiro. É Mas. isso que dá clubismo. confiar em alguém que jogou pelo Vasco, né? Mas ele jogou depois pelo Vasco. Eu Rafik, sei. você tem alguma coisa pra falar sobre a Luz ou não? Não, a única coisa que eu tenho a falar é que não teve trapaça do destino nenhuma. Pelo contrário, trapaça do destino, como disse o Fernando, seria se a Lusa ganhasse. Porque o papel da Lusa no campeonato do futebol nacional era o mesmo do Campos, eram os perdedores adoráveis. Quando se os perdedores adoráveis ganham, quem é que vai ser o perdedor adorável? Não tem. Foi tudo certo. O Grêmio ganhou, a Lusa perdeu, deu tudo certo. Então eu vou cortar o que o Rafik falou e a gente vai seguir. Então, beleza. Rafik, você quer adicionar alguma coisa a esse assunto ou não? Vamos para as dicas. Vamos com as dicas. Vamos para as dicas? Então tá. Vamos Segue o jogo. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Henriqueta, então começa por você hoje, já que o Dodô não tá aqui. Vou te dar esse privilégio, Henriqueta, já que você é o mais novo. Nossa, deixa eu enxugar as lágrimas, que é muita emoção. Substituir o Dodô. Então, eu tenho 2 dicas. Uma é uma série da Netflix. É de futebol, não é de nenhum esporte americano que a gente está acostumado. Se chama Sunderland Till I Die. Eu não sei em português como é que ficou o nome. Sunderland até morrer, talvez. E é seguindo as temporadas do Sunderland, que é um time tradicional americano, inglês. E desde 2018, eu acho, quando eles estão na segunda divisão. Tem 2 temporadas. E é realmente muito bom, muito bem feita. Para quem tá com saudade de futebol, vale a pena. E a outra, para quem tá com saudade de Fórmula 1, eu descobri no YouTube, lá nas profundezas do YouTube, a Marbula One. É a Fórmula 1 de bolinhas de gude. Uma coisa espetacular. Espetacular. Eu mando o link depois. Por favor, tem que São 8 etapas por ano. Tem Fórmula 1, tem de rally, tem Jogos Olímpicos de Inverno em 2018. A Marble League funciona há muito tempo. E eu descobri porque depois que teve a queda a parada, né, de todas as competições por causa do coronavírus, o número de seguidores dessa página pulou de tipo 100 mil para 800 mil. Caramba. Pois é, porque é a única competição que sobrou. Impressionante mesmo. Fernandão, a sua dica, meu querido. Vamos sair do mais jovem pro mais experiente do grupo. Não estou zoando. Eu estou sendo elegante nisso. Muito obrigado pelo mais experiente. Eu quero aqui, então, honrar a memória do nosso Dodô e fazer uma dica de um livro chamado A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. É um livro muito legal que fala sobre a questão da invisibilidade da mulher no Rio de Janeiro da década de 1940, 1950, e que não é nada muito diferente do que boa parte das mulheres vive no mundo de hoje. Ao contrário dos livros que o Dodô recomenda, né, sempre bastante volumosos em termos de páginas, esse é um livro curtinho, de 180 páginas, dá para ler aí em uma semana, dedicando alguns minutinhos de leitura. Eu queria também fazer dar uma outra dica. A gente fala muito de séries e filmes da Netflix, e elas são realmente muito legais, mas essa semana eu descobri um outro streaming chamado Petra Belas Artes, que é de uma série de filmes cult. Então, para quem gosta de filme cult, para quem gosta de filme bastante fora aí do mainstream, de Hollywood e outras coisas mais, é bastante interessante. Eu vou deixar o link e o Filipeta vai colocar depois lá na página do podcast, e vale muito a pena, tem muita coisa boa de se ver. Muito bom também, Fernandão. Antes de chegar no Rafik, eu vou falar porque a dica do Rafik vai deixar um link pra gente, né? Então, a minha dica, eu vou sair dos livros, que 2 semanas consecutivas eu falei de livro. Eu vou voltar em documentários, séries que eu acompanho bastante. E, na verdade, é um documentário que, na verdade, é um livro. É Saving Capitalism. Você pode encontrar ele no Netflix. Na Netflix, desculpa. É na Netflix. Ou você pode pegar o livro. É do Robert Wright. Ele foi secretário do Trabalho. Secretário do Trabalho, ministro do Trabalho, né, no governo do Bill Clinton.
e ele tem algumas ideias, e eu acho que o que mais fica para mim, o que marca, eu li o livro e eu já vi a série não, o documentário, e o que eu acho que mais marca para mim é assim, uma fala dele mesmo, que quando ele fala assim, saving capitalism, as pessoas perguntam assim, mas por que salvar o capitalismo? O que o capitalismo tem de errado? E as outras pessoas perguntam assim, mas por que a gente tem que salvar o capitalismo? Então, assim, é um livro muito interessante. As ideias dele são, eu acho que vão muito de encontro também com o que a gente está vivenciando hoje e com uma coisa que eu acredito muito. Depois dessa pandemia, a gente não seremos mais os mesmos. O mundo vai mudar muito e eu acho que a gente tem que mudar o mundo para conseguir ver o que virá depois. Então, eu recomendo para quem não tem saco para ler, vamos dizer assim, recomendo o documentário. E quem gostar de ler, por favor, leia o livro, porque é fantástico. E escutem as ideias de Robert Wright. Rafik, dê por favor, a sua dica, que a sua dica já vai deixar o link para o que virá nas próximas semanas. Na verdade, antes de dar minha dica, eu queria comentar sobre duas coisas em relação às dicas dos outros. Primeiro é que você, na verdade, falou certo. Você não se traiu, você falou certo. Nos Estados Unidos, não se chama ministro, se chama secretário. É isso mesmo. Você tá certo. A segunda coisa é que esse Marble, essa é a dica do Henriqueta, não é a única coisa que está funcionando durante essa paralisação. Na verdade, nós temos também o Campeonato Mundial de softwares de xadrez, que também está rolando, continua rolando, porque o campeonato é literalmente virtual. Né? Top Chess Engine Championship. O campeonato continua rolando e ele está rolando. Quem tem aí plataformas de xadrez e tudo mais, o campeonato está rolando. Mas a minha dica tem a ver totalmente com o assunto do podcast. Dá uma lida na temporada de 94 da Fórmula 1, que foi vigarice do início ao fim de todas as equipes. E o Schumacher sozinho fez umas 5. Eu queria até falar inicialmente no podcast, mas não deu tempo. E seria uma coisa que eu demoraria muito tempo a falar. Mas dê uma lida no Wikipedia ou no seu livro de história, onde for, sobre a temporada de 1994 da Fórmula 1, que só tem vigarice do início ao fim. Não tem um minuto de descanso. É só vigarice. Muito, muito bom. Boa, Fernando, boa. você queria acrescentar alguma coisa, né, Fernandão? A fala do Rafik? Só falar que além do campeonato digital de xadrez, que o Rafik falou, o campeonato de futebol da Bielorrússia continua acontecendo a todo vapor, já que o presidente lá do país disse que para combater o coronavírus basta lavar a mão com vodka e tomar sauna. Então, esse é o caminho. 40 a 50 ml de vodka por dia também. Maravilha, é isso aí. E que um bom trabalho no trator também faz bem à saúde. É isso, é maravilhoso. É isso aí. Aproveitando a fala do Rafik, gente, começaremos umas lives no nosso Instagram. É Instagram mesmo, né, gente? Errado, será no YouTube. Então, amigos, fiquem ligados. Quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, às 8 horas da noite, terá uma live com todo o pessoal do Tailgate Zone. E na quinta-feira, já dessa semana, já vamos complementar o assunto desse podcast. Então falaremos de outras trapaças, que assim podemos dizer, sobre do esporte, né? Então, Fernandão, o que comentaremos nessa live de quinta-feira, por favor? Na quinta-feira a gente vai falar sobre essa temporada de 94 na Fórmula 1. Vamos falar também de um caso muito emblemático do início dos anos 1990, que foi uma briga entre duas patinadoras artísticas do gelo dos Estados Unidos, a Tonya Harding e a Nancy Kerrigan. A gente vai falar também da seleção espanhola de basquete para deficientes mentais, que foi unida depois dos esportes, quando foi descoberto que os caras não eram deficientes mentais. E, por fim, a gente vai abordar o jogo Brasil e Chile das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990. Teve um caso bastante interessante
E a gente vai deixar para contar isso na quinta-feira. Muito bom, muito bom. Então, meus queridos, alguém... Vocês falam bonito demais, velho. Pelo amor de Deus. Chegou alguém! Meu Deus do céu, o que é isso? Que voz? Acabou, meu voo acabou de chegar do Irã. Tô no saguão aqui. Dá pra ver o eco, né? Vocês falam bem demais, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Então, assim, meus Porra. queridos... Nos últimos segundos, esse brinde maravilhoso com essa voz linda do patrão doutor. Meus queridos, eu só tenho a agradecer esse podcast. Então, muito obrigado, Rafik. Muito obrigado, Henriqueta. Muito obrigado, Valeu, chefinho. Fernandão. Eu queria só os comentários finais agora, o tchau de todo mundo. Então, Rafik, pode começar por você. Um abraço a todos. Espero poder fazer parte da live. Não sei se vou conseguir, mas tentarei. E tem mais. A gente vai criando cada vez mais coisa aqui pro nosso querido Tailgate. É isso aí. Henriqueta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Prazer sempre estar com vocês. Ouvir a voz do Dodô vai me fazer dormir mais feliz hoje à noite. E espero que a gente continue, que a criatividade dê conta do coronavírus inteiro, né? Mas dá conta, assim. Vai dar. Foi impressionante como a gente decidiu a pauta desse podcast. Então, continua, assim. Assunto e vontade de falar não falta, né? Não falta. A gente fala muito, até demais. Imagina. Fernandão. Camarada, sempre uma alegria muito grande falar com vocês. É sempre um momento, assim, de limpar um pouco a cabeça, falar de coisa que a gente gosta de esporte, encontrar uma forma de se divertir e tomara que também divertir e informar as pessoas que vierem a ouvir o nosso Zonecast. Por fim, queria falar uma coisa. Nessa discussão entre ficar em casa ou não, obedecer ao líder supremo ou seguir os cientistas e médicos, tira a camisa político-partidária, saia da superfície da briga de cores e ouça quem tem muito o que falar pra gente, que são as pessoas que estudam a vida inteira sobre esse negócio. Fique em casa de verdade. Muito bem lembrado, Fernandão. Muito bem lembrado. Que atraso delícia, né? Cara, infelizmente não pude participar com vocês hoje, tive um probleminha aí no meu segundo emprego. Cara, tenho certeza que deve ter ficado sensacional. Vou ouvir assim que sair. Ou se você puder me mandar já sem edição para eu poder ouvir, farei isso. Ficarei grato. Mas é isso aí, acho que o Fernandão falou tudo. É uma coisa que eu queria comentar novamente sobre isso. Pelo amor de Deus, né? Foque nas pessoas que têm conhecimento, pelo amor de Deus. Esse aqui é um momento de união. É isso que é o que importa agora. A minha frase vai ficar bem pro final, né, cara? Já mande suas considerações aí pra eu terminar com chave de ouro. As minhas considerações... Nada, né? Não. Vocês colocaram o nome do trabalho só. Não, minhas considerações é assim, o senhor está convocado a participar da live de quinta-feira, assim como todos que estão aqui, e o Rafa, que não pôde participar porque está com um big de um problema no México, mas todos estão convocados para a live de quinta, e é isso, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e Dodô, a sua frase. E quem não... desculpa. Não, agora você vai falar. Não, eu só ia falar que quem não participar da live, o chefinho vai cortar o salário. Dodô, sua frase. Valeu, galera. E, como sempre, bebam água. Bebam cerveja porque também tem água, mas toma cuidado, né? Já dizem as autoridades que isso aí faz mal. Mas, enfim, bebam água. E, por favor, lavem as mãos, higienizem suas mãos e fiquem em casa. É isso aí. Valeu, galera. Grande abraço. É isso aí, seus manobristas da sorte. Acabou mais um episódio do Zonecast. Como disse o Fernandão no grupo da redação, tá entregue o episódio 33,5. O episódio mais maluco que já foi feito na história do Tailgate Zone. Foi tipo aqueles finais de filme, que a galera divide em dois, sabe? Alô Marvel, alô Harry Potter. Enfim, falamos de mais algumas trapaças, mas dessa vez, todas nas nossas queridas ligas americanas. E ainda não acabou, hein? Continuem ligados, pois na quinta-feira, como já falamos, tem live e vamos trazer mais algumas trapaças do mundo dos esportes.
É impressionante, com 2 S, e não com C, como tem gente que adora tirar uma vantagem, não é mesmo? Bom, é isso, obrigado por nos ouvirem e continuem com nós. Antes de ir, só avisar que as minhas recomendações continuam as mesmas. Além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site, e ouvindo o podcast, bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário fiquem em casa. E como novo costume, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.